Voltamos com a nossa conversa com o jornalista e professor Fernando Moreira. Bom, Fernando, você falou no primeiro bloco assim, sobre a criação da TV Univap, né? Foi meados dos anos 90. Queria que você falasse como é que foi esse processo da criação, porque foi aqui para o Vale foi uma coisa inédita, que não tinha TV universitária. Queria que você fizesse um apanhado sobre essa história aí. Então vamos lá. A TV Univap começa em 6 de janeiro de 97. Né? E já começa de uma maneira um pouco diferente. Porque, na verdade, eu fui conhecer um projeto da Rede Vida, a convite do professor Batista, ele falou que queria montar uma coisa parecida na Univap para trabalhar com educação à distância. O objetivo era educação à distância. Né? Fui conhecer a Rede Vida e montamos um projeto técnico bastante parecido, mas com o objetivo de educação. Né? Mas o mais engraçado foi exatamente como começou, que foi assim, vamos começar? Vamos. 6 de janeiro eu começo e a gente ia para São José do Rio Preto. E por um problema, o motorista teve um problema de saúde e era uma Kombi, eu nunca dirigi uma Kombi na vida. Apareceu, eu falei, quer saber? Apareceram 3 alunos, que a gente estava pegando 3 estagiários. Peguei a Kombi, eu nunca dirigi uma Kombi na vida, peguei a Kombi, coloquei os 3 estagiários, eu nem sabia que eu não poderia dirigir a Kombi, eu era funcionário recém-contratado. Peguei a Kombi, coloquei os 3 e fomos para São José do Rio Preto. Ou seja, horas e horas de viagem aí. Mas foi o começo. Né? Um deles, inclusive, até hoje é professor na Univap, que é o professor Felipe. Foi o primeiro estagiário da TV. Mas o que era importante, primeiro, foi a primeira... eu fui conhecer o projeto das TVs universitárias. Existia, começava com o Gabriel Prioli, a TV PUC São Paulo, seria a primeira TV universitária, nas primeiras TVs universitárias do Brasil, porque existia uma lei que dava vantagens para a entrada da TV a cabo, que toda universidade teria direito a uma TV. E eu fui conhecer esse projeto em Caxias do Sul, em 97, e trouxe a ideia, né, exatamente da gente criar a TV Univap. E também aí falei, olha, existe nos Estados Unidos a Broadcast Education Association, que congrega as escolas de televisão e rádio dos Estados Unidos. Eles têm um projeto bastante interessante. Aí eu fui conhecer. Nós fomos a primeira associada da América Latina, né, da Broadcast Education Association, e trouxe a ideia. Mas a ideia da TV Univap, que a Univap tinha, era uma TV com pouquíssimos profissionais, que seria tocada pelos alunos. E esse era o grande desafio. Porque você fazer uma TV de verdade, como a gente tinha, com transmissão de satélite, com um programa ao vivo não, porque esse programa ele era todo sábado, meia hora de programa em rede nacional, dentro da Rede Vida. Né? Mas tocar isso com alunos, só com alunos, foi um grande desafio. Eu cheguei a ter 45 estagiários, né? A maioria voluntários dentro da TV, muitos do Colégio Técnico de Publicidade, outros do curso de publicidade, ainda não tinha curso de jornalismo na Univap. Um editor, eu, e depois entrou um câmera. Quer dizer que a TV Univap ela foi antes do curso de jornalismo? Antes do curso de jornalismo. Ela foi criada quando ainda existia só o curso de publicidade. Né? Tivemos um problema na importação dos equipamentos, eu fiquei um ano o equipamento parado, e a gente usando os equipamentos que seriam do laboratório. Né? Mas a hora que chegou os equipamentos, a TV ela era mais bem equipada, porque ela tinha as vantagens de poder importar sem imposto, aquelas coisas todas. O dólar estava 1 para 1, nunca. Né? O próprio reitor falava, vamos aproveitar porque isso nunca mais vai acontecer. Então na época foi um grande investimento. Né? Mas assim, o que foi feito foi um investimento que você pode ver. Até hoje, os tripés que nós compramos em 97 até hoje estão lá. O estúdio até hoje está lá. Né? Então, você vê, é um investimento que, graças a Deus, foi bem feito. Mas, assim, a gente vê que era uma estrutura, e isso de fazer com os alunos, hoje tem aluno em emissoras do Brasil, emissoras até no exterior, né, trabalhando, porque foi uma experiência assim, a gente fazia ao vivo, com transmissão por satélite, a gente prestava serviço. Nós fizemos shows na Praia de Ipanema, um show para na Praia de Ipanema, eram 30 mil pessoas, e eu com 12 alunos,
né? Éramos 2 profissionais, 12 alunos, fazendo ao vivo, entregando para 5 emissoras, inclusive uma emissora dos Estados Unidos, né? Então, foi uma experiência que quem viveu tá hoje aí nas emissoras, porque foi uma experiência muito, muito proveitosa. E aí, né? aí quando começa o curso de jornalismo na Univap, automaticamente a TV já vira uma escola também para os jornalistas se adaptarem à TV, com aulas e tudo? Outro grande desafio era, você tem a TV para tocar e você tinha a TV como uma parte do currículo. Depois eu virei até coordenador de publicidade, depois coordenador de rádio e TV. Porque o difícil é você fazer com que o projeto da TV também se insira. Foi a primeira TV que tinha um projeto pedagógico. A primeira TV do Brasil a ter um projeto pedagógico, ela era dentro de uma universidade. A maioria não tem, mas ela tinha uma função de realmente, em alguns momentos, a gente levar os alunos para lá e para vivenciarem isso, né? Não é fácil, porque o aluno, qual é a grande dificuldade? O aluno, se ele está envolvido, ele tudo bem. Se ele não está envolvido, como é que você faz para dar a nota para ele? Ele simplesmente fala, não vou, e você dá um 0 para ele. Mas o programa na TV, ele tem que ir pro ar. E como é que você resolve isso? Então, essa dificuldade foi muito grande. A maioria das TVs universitárias não enfrenta isso. Ela tem um número reduzido de estagiários, porque ela trabalha só com seus profissionais. Ou seja, o estagiário é de menor importância. No nosso caso, era o contrário. Eu, sem estagiário, ela não sobrevivia. Me deu uns cabelos brancos, né? Na verdade, tirou um pouco de cabelo. Cabelo branco eu não tenho. Mas, em compensação, acho que foi uma experiência assim, que foi um marco, né? Cheguei a ser presidente da Associação Brasileira de Televisão Universitária com uma TV de alunos. Tanto que a gente falava que a TV que se orgulha dos seus alunos, né? Eu imagino que essa época, aí a gente já fala em fim dos anos 90, 98, 99, 2000, foi uma época que quando os estudantes iam para as universidades, na mente deles era querer trabalhar com jornalismo televisivo, né? Não mais com jornalismo impresso. Sim, aí já havia uma grande discussão, inclusive com o próprio curso de jornalismo, né? Eu tinha professores que chamavam meus alunos de apertadores de botão, né? Porque muito de fazer televisão é uma questão mecânica. Não é o que nós estamos fazendo aqui, é uma questão mecânica. Escolhe câmera, escolhe câmera, escolhe câmera, né? É mecânico isso. Só que o saber fazer isso, né, é importante para o jornalista também entender. E é isso que eu levava para o curso. Eu falava, se você não entender, você não vai saber fazer. Então você saber como é uma edição, quantos alunos... a maioria dos alunos gostavam de aprender edição. Porque eu vou falar de um aluno, que eu lembro muito do Evaristo Costa, que quando ele foi fazer o primeiro estágio, ele entrou na TV Globo, na época, que não era Vanguarda ainda, ele entrou e no primeiro plantão que ele foi fazer, aconteceu um acidente, chegaram com a matéria e o editor não tinha chegado. Ele foi lá e pré-editou a matéria. Ele adiantou, porque ele sabia editar, né? Então, ele já... Quando você sabe editar... você faz melhor a sua matéria, porque você sabe, como é que eu vou fazer a cabeça, como é que eu vou fazer a passagem, onde é que eu vou cortar. Te ajuda nisso. Você não precisa ser um grande editor, mas você sabe o processo. Então, isso eu colocava muito. E quando você sabe o processo, você não pede coisas impossíveis. Né? Porque às vezes tem coisa que realmente, para fazer, é muito fácil pensar. Né? Até com a inteligência artificial, depois a gente vai conversar um pouco, tem coisa hoje está muito fácil de fazer. Mas é fácil pensar, mas na hora de realizar, tem coisas que parecem simples, mas são muito complexas tecnicamente. Então eu tinha muito isso. E muitos vinham e desprezavam mesmo a questão técnica. Mas quando eu colocava isso para eles, né, já usava, claro, já tinha um exemplo. O Evaristo, só um parênteses, o Evaristo não foi aluno da Univap. O Evaristo foi aluno da Univap da pré-escola até o colegial. Quando ele foi fazer jornalismo, não existia. Ele fez em Mogi. Mas o estágio dele foi dentro da TV Univap. E foi o único estagiário que não era. Porque os pais dele trabalhavam na Univap, ele já conhecia o Evaristo desde criança. Então o Evaristo foi acolhido, né? A gente não tinha o curso de jornalismo. Ele foi o primeiro estagiário de jornalismo acolhido, né, dentro da TV. Depois disso, ninguém mais fora da universidade pôde ser estagiário, né? Ficou uma norma.
Mas eu acho que é assim, o jornalismo impresso, mas quem sabe escrever, sabe fazer bons vídeos, né? E nós vamos falar depois disso também. Hoje, saber escrever é tão importante quanto saber fazer. Porque a inteligência artificial, ela pede prompt. Você tem que descrever bem direito, escrito, né? Saber o que pedir, como conversar com a inteligência, é tão importante quanto saber fazer. E aí, aos poucos, na TV Univap, as TVs regionais, a Band Vale e a Vanguarda, elas começaram a pegar os alunos para trabalhar Foi muito interessante. Primeiro que a gente fez muita parceria, né? A gente tinha mais equipamento, e equipamento de melhor qualidade que todas as emissoras do Vale. Então a gente prestou serviço para todas as emissoras, né? Posso dizer, todas as emissoras aqui do Vale, né? Fizemos documentários em conjunto. E os nossos alunos, isso foi muito legal, porque o aluno, quando ele saía da TV, ele já ia para quando ele saía da TV Univap, ele já ia para uma outra TV. E eu lembro de aluno, por exemplo, ele era nosso estagiário, ele já saiu da TV e no dia seguinte já era diretor de TV na Band, né? Porque o diretor de TV tinha saído, ele sabia fazer direção de TV, né? Apesar de estar fazendo jornalismo, ele aprendeu a fazer direção de TV. O diretor saiu da emissora, ele assumiu o programa, né? E hoje esse rapaz está viajando o mundo aí, eu vejo cada hora num lugar, né? E aos poucos a gente viu que a TV Univap foi precursora, mas depois praticamente todas as universidades hoje têm a sua TV, né? Tem. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Televisão Universitária. Viajei as TVs do Brasil inteiro e algumas do mundo, né? Pela presidência, né? E conhecendo tudo. Nós fizemos parte também, nós fizemos vários encontros internacionais para São José dos Campos. Veio TV de vários países do mundo aí, né? Para conhecer a nossa TV. Mas assim, a disseminação das TVs universitárias fez parte também de duas leis. Foi a Lei do Cabo, que é a Lei de 96, que fez a TV Univap nascer, e depois a Lei do SEAC, que é a lei da TV fechada, né? Que obrigou, né? É obrigatório a cessão do canal universitário, né? Agora está acabando um pouco isso, porque não existe uma nova lei do streaming. E todas as TVs a cabo estão virando streaming. Elas não têm mais a obrigação de colocar um canal universitário. Mas as TVs têm os seus canais, né? E é um outro mundo hoje. Hoje a gente não fala mais em TV, a gente fala em audiovisual, né? O audiovisual, a TV, a diferença da TV é que ela ainda é por radiodifusão e gratuita. Mas você pode fazer TV, a gente vê exemplos maravilhosos hoje, como você vê a Cazé TV, é um exemplo de TV no streaming, nasceu no streaming, está fazendo sucesso no streaming, tem milhões de espectadores, telespectadores. Pegando anunciantes que antes eram da TV aberta. É um exemplo que ninguém imaginava. Em termos proporcionais, ela falam assim, não afeta uma Globo, mas ela afeta todo o mercado, porque ela está mostrando competência com muito menos gasto, né? Ela tem uma estrutura muito mais enxuta, ela também já nasceu numa época onde você consegue produzir com muito menos, né? Eu posso dizer, eu tive a honra de transmitir um evento de Las Vegas sozinho. Eu, 2 câmeras PTZ, só pegando o áudio do auditório, né? E cortando como se fossem várias câmeras, né? Um notebook e ali. Ou seja, dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer com qualidade? Dá, né? Claro, você tem que colocar um formato, porque você tem coisa que não dá para fazer. Mas é só você montar um padrão e você consegue fazer tudo. Agora, é o que a gente vê. Você consegue fazer um jogo de futebol hoje, uma pessoa com mais 2, usando câmeras PTZ? Dá. Qualquer tipo de esporte, dá, principalmente tênis, vôlei, que são mais fáceis até em termos de posicionamento de câmera. E isso era impossível antes, né? Hoje a gente tem tecnologias, eu tenho também uma newsletter sobre tecnologia audiovisual, né? Então, o que está saindo? Essa nova que saiu agora na Copa da câmera no microfone do juiz.
todo mundo tá vendo tal. É uma tecnologia que antes estava sendo usada só na NBA, né, no futebol americano, né? E por quê? Ela não é Wi-Fi, ela é 5G. É uma rede fechada de 5G. Uma tecnologia que não existia, né? Tá aí, ela é nova, né? Mas olha que legal, e ela é consistente, né? Então a gente vê, é encantador o que a gente está vendo em termos de tecnologia, em termos de coisas que são possíveis de fazer, e isso dentro do universo universitário faz parte. Aliás, alguns lugares não faz, deveria fazer sempre. A universidade é o espaço de experimentação. E na área de comunicação, eu acho que a gente ainda falha muito. A gente poderia ser muito mais experimental, né? E menos acadêmico. Que é o que a gente vê. A academia, a academia me lembra a universidade do século XIX, né? Não adianta. Então a gente tem que ver isso, que ainda tem muita coisa, né, que está arraigada lá nesse passado, mas dá para a gente fazer muita coisa. E a TV universitária, ou a produção universitária audiovisual, é um grande espaço para isso. Tá certo, vamos fazer nosso segundo intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.